Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini. Eu vou estar trazendo a música aí novamente do canal do Grid Animes e eu vou estar trazendo o vídeo da A Testarossa destruiu uma nação inteira para se vingar do Tensei Star Slime. Vamos ver aí como que tá o vídeo. Eu já fiz uns resumos da Light Novel, eu vi algumas partes né, do que ela chegou a fazer tudo pro Rimuru. Mas vamos ver aqui certinho para ver se caso eu deixei passar alguma coisa, né? Quando eu vi o resumo, era um resumo bem detalhadinho tudo, mas pode ser que a gente acaba perdendo algumas coisas, né? Então vai ter spoilers no vídeo, né? Meio que óbvio. Caso a pessoa não queira ver, já recomendo pra não estar assistindo. Mas bora lá, vamos ver como que tá. Eu acho que provavelmente deve ser da Light Novel, tá? Isso aqui. Todos de vocês já sabem que o Diablo já destruiu uma nação inteira na obra, que seria Farmos do volume 7 da Light Novel de Tensura. De E é fato, né? claro que com o Diablo destruindo uma nação, geral ficou vibrando falando que ele é o cara mais brabo dos mais brabo e tudo mais. Eu não vou negar que é, porque o Diablo é De realmente fato é, um né? homem dentre os homens de qualquer maneira. Esse Mas daí é um vocês cara sabiam que especial a entre os outros. Testarossa, a Primordial Branca, também já conseguiu essa façanha? Sim, amigos, a Primordial Branca, a Testarossa, que serve sob o Rimuru, já conseguiu meter uma dessa também. E é por isso que hoje eu estou aqui. O dia em que a Testarossa destruiu, arruinou, arrasou uma nação inteira lindamente no passado. Você quer saber sobre isso? Se liga que eu vou te falar isso agora. E é claro que esse vídeo contém spoilers direto do volume 13 da Light Novel, É isso então você mesmo, está por Light sua Novel. conta em risco aqui, meu parceirinho. E novamente lembrando, essa história da Testarossa é contada no volume 13.5 da Light Novel de Tensura, então caso você queira ler ele, é só ir lá, e caso você não queira, senta aí e Será que eu escuta cheguei a o ver esse daí, resuminho daquele 13.5? jeito. Agora eu fico na dúvida agora. O incidente do lago tingido de escarlate. Alguns podem não saber, mas é uma fala que já foi dita tanto na novel quanto no mangá, se eu não me engano, que houve uma fala de pessoas dizendo que há muito tempo atrás quase surgiu um segundo Gear Crimson lá no Império do Oriente, onde um demônio quase se tornou tão poderoso quanto o Primordial Vermelho. E bom, aquele demônio não é ninguém menos e ninguém mais do que a Testarossa. E aqui eu vou contar pra vocês a história que deu origem àquela lenda, a lenda do Lago Tingido de Escarlate. Dentro dos limites do Império, existia uma nação chamada Silberia, e ela era conhecida por um belo lago que ficava lá, e claro, a sua princesa chamada Blanche. Ela era uma bela garota de cabelos brancos e olhos vermelhos, e mais, ela tinha um poder especial também, um poder especial que pertencia à sua família, um poder de observar certas coisas neste mundo. Porém, o seu reino não estava nas melhores das condições no momento, principalmente porque o harém do rei estava tendo um distúrbio no poder. E vocês sabem, amigos, que quando as rainhas e concubinas começam a lutar pelo poder Essa do daí é reino, nada de complicado, bom cara. sai disso. Não. E logo, usando algumas É táticas só e levar tendo as um filho histórias com o de próprio rei, RPG em uma mulher questão. chamada Emília se tornou uma concubina e a segunda rainha do reino. E com esse poder, ela fez tudo à sua disposição para maltratar Blanche e sua família, além, claro, de tentar ao máximo elevar o seu sangue até o poder no reino. Ou seja, ela era a vilã. Então, um dia, a mãe da Blanche, que era a primeira rainha do reino, morreu. E adivinha quem matou ela? Com certeza foi a Emília. E quando isso aconteceu, a Blanche ficou sem família nenhuma. Afinal, o próprio rei, que era o seu pai, era um homem muito distante dela. E foi quando aconteceu. Agora, ela estava total e completamente sozinha, e o seu poder de ver coisas começou a ajudar, porque uma das criaturas não humanas que apenas ela podia ver veio e falou com ela. Ela, que estava sozinha até agora, já não estava mais, onde inclusive essa criatura que falava com ela também possuía cabelos brancos e olhos vermelhos, e as duas compartilhavam muitas semelhanças, como se fosse o destino que elas Ah se lá, né? encontrassem. Ah E lá. logo a Blanche foi tentada pela mulher que ela via. A mulher disse que precisava dela e que ela iria conceder um desejo à garota, contanto que a garota escutasse o seu pedido, ou seja, um acordo entre elas seria formado. E quem era essa mulher que propôs um acordo? É, Simples, um dos demônios mais temíveis do mundo inteiro, a Primordial demônio Branca, primordial Blank, que branco. mais tarde viria a ser chamada de Testarossa pelo Rimuru. E é claro que a Testarossa e a Blanche terem várias semelhanças não era coincidência. Na verdade, a Testarossa havia feito um contrato com o governante dessa terra há muito tempo atrás, quando ela foi fundada no passado.
e o contrato seria o seguinte: ela protegeria essas terras até que um vaso de carne bom o suficiente para ela nascesse nesse reino. Ou seja, ela protegeria o reino até que um corpo adequado, até que uma criança adequada para ela nascesse e ela finalmente pudesse ganhar o seu corpo humano. E quem é essa criança? Sim, a Blanche. Então, o símbolo da família real, que seria os cabelos brancos e olhos vermelhos, eram o símbolo dessa promessa, para que o seu vaso de sangue se parecesse com ela no futuro. Ou seja, Blanche nasceu a cara da Testarossa, justamente porque ela é a criança da promessa, ela é a criança que vai dar o seu corpo para o demônio primordial. Mas a Testarossa não estava com pressa, e ela iria esperar um pouquinho mais também, porque o pedido da garota não era outro, senão que a Testarossa fosse amiga dela, o que, claro, ela aceitou prontamente. A Testarossa não ligou de esperar um tempo antes da garota morrer para pegar o seu corpo de vez. Então, com isso, agora sendo amiga da Blanche, a Testarossa ajudou ela, ensinou ela e fez com que ela fosse popular o bastante para ser cotada como a próxima rainha do reino, sem sombra de dúvidas. Porém, a Blanche tinha um noivo, como acontece com vários nobres por aí, e a Testarossa se preocupava muito com esse noivo, e por causa disso, ela investigou ele, apenas para achar que o noivo da Blanche sabia da relação dela com o reino, e que a Blanche era um receptáculo para o demônio, e ele só estava lá para isso. Ele iria tomar vantagem disso e então matar a Blanche para evitar que um demônio chegue a esse mundo Caraca, né, novamente. mano? E com isso, é claro, a Testarossa se enfureceu completamente. Não por ser descoberta, ela não ligou pra isso. A sua identidade, pô, mesmo que fosse descoberta, ninguém conseguiria parar ela. Não, Mas ninguém eles teria iriam força. tentar arruinar a felicidade da sua amiga. E isso era imperdoável. Porque pode não parecer, mas com o passar dos anos, a Testarossa sim se afeiçoou a Blanche. Com o passar dos anos, a Testarossa passou a realmente gostar da Blanche e tratar ela como realmente uma amiga, e por isso que quando ela descobriu que a felicidade da Blanche estava sendo ameaçada, ela se enfureceu com aquele cara e com todos os outros que estavam atrás dela. E logo, o noivo da Blanche começou a arruinar o seu reino, pouco a pouco e lentamente. Tudo isso fazia parte do plano dele. Ele já possuía um grande exército pronto para invadir essas terras. Ele tomaria tudo isso para si, em sua própria ganância. E é claro que ele olha os planejava erros da levar a turma Blanche já. com ele. Porém, ele iria brincar com ela até enjoar e então mataria ela, já que a linhagem dela precisava ser destruída desse mundo. A Blanche, que deveria se tornar a rainha e cumprir sua promessa com a Testarossa, foi traída por todos. Todos se viraram contra ela, e seu noivo deu um golpe em seu reino. E agora, caída em tristeza e desespero, ela se despede de Testarossa, cumprindo seu acordo com a sua amiga. Ela dá o seu corpo ao demônio primordial e então encontra o fim de sua vida. E bom, com isso, a Testarossa lamentou muito o fato de que não pôde salvar a sua amiga. E logo, ela se enfureceu e começou a sua festa do demônio O massacre. primordial. Os seus demônios subordinados, a sua linhagem, começaram a tomar os corpos de todos os mortos do reino. E logo, ela iria matar todo mundo. Porém, para honrar aqueles que cumpriram o pacto, para honrar aqueles que não traíram a sua amiga, ela usou um feitiço proibido que lhes daria uma morte indolor. Logo, os inocentes morreram Mas sem morreu de nenhuma qualquer dor. jeito. Então agora, com isso resolvido, ela começaria a dar a morte mais tortuosa possível para todos aqueles que não apenas quebraram o pacto ancestral, como também traíram a sua amiga e o seu reino. Nesse momento, o reino inteiro estava tingido de vermelho. Havia sangue por todos os lados. Sua magia estava por todo o canto do reino. Mas ela ainda não conseguiu aplacar a sua fúria. Ela ainda estava fervendo de raiva. Ela já havia matado toda a população do reino, mas ainda não era o suficiente para aplacar a sua fúria. E logo ela ordenou que toda a família da segunda rainha, o noivo da Blanche e seus subordinados sejam levados até ela. E onde ela estava? Na sala do trono real, sentada no trono, que era onde ela deveria estar desde o começo. E bom, perante a Testarossa, todos eles tiveram um sofrimento infernal e sem fim perante as suas maldições. E agora, com a sua vingança completa, ela se sentia vazia. Ela já não tinha nem mais vontade ou motivações para lutar contra os soldados do Império que foram atacar ela. Todo o plano dela para conseguir um corpo e ficar vagando no mundo agora era inútil. Ela não queria mais saber disso. Ela estava vazia e, claro, enfurecida. Mesmo que ela tivesse o poder para aniquilar todo o exército do Império, mesmo que ela tivesse força o suficiente para se tornar o segundo Geek Crimson do mundo, mesmo que ela tivesse força o suficiente para ser um dos seres mais poderosos do mundo, no auge de poder do mundo,
ela não queria comprometer o corpo da Blanche. Com isso, ela não queria fazer isso com a sua amiga, ou seja, tudo isso porque ela não queria lutar com o corpo da sua grande amiga. E com isso, ela cortou os laços com o corpo da Blanche e saiu dele. Logo, ela lançou um feitiço e a selou para que ela continuasse com a sua beleza eternamente. E após isso, ela enterrou a sua amiga Bem sobre da hora aquelas isso, né? terras. E em vez de consumir todas as almas que estavam lá, ela apenas consumia as almas dos criminosos. E com isso, ela foi embora do mundo físico. O Império achou que venceu ela, mas na verdade foi apenas um caso de lealdade da Testarossa para com a sua antiga amiga. E bom, no passado, essa era uma terra de uma pequena nação chamada Silberia. Suas cidades se erguiam em torno de um belo lago. Hoje, não existe nenhum vestígio disso. A margem do lago é tingida de escarlate por causa do sangue, e a sua água é marrom avermelhada. Dia e noite você escuta os ecos das risadas dos demônios. A cidade em si agora é uma lápide, uma terra amaldiçoada e um reino que encontrou seu fim. E a verdade por trás disso nunca seria revelada, e está guardada no coração de apenas uma pessoa: Testarossa, o demônio primordial branco que destruiu uma nação inteira para honrar a sua amiga. E esse, meus amigos, foi o dia em que a Testarossa destruiu uma nação inteira para se vingar pela sua amiga, a sua única amiga do Da mundo hora, hein, cara? e uma das pessoas mais importantes. Seria interessante se para ela tivesse E evoluído aí, também, vocês mas gostaram? Me digam se ela nos tivesse comentários evoluído, não o que seria vocês acharam subordinada dessa do história, Rimuru, porque velho. olha, sinceramente, quando eu li isso pela primeira vez, eu simplesmente falei: carambolas, que plot legal, mano. A Testarossa é uma personagem muito mais profunda do que você pode imaginar. Eu gosto muito dela, carinha. Então comenta aí o que você achou e agora qual a sua opinião sobre a personagem em si. Porque eu tenho certeza que agora a sua opinião sobre ela cresceu ainda mais. Disso eu tenho certeza. E é aquilo, para aqueles que quiserem ler esse capítulo, que eu recomendo muito, é sério, eu recomendo muito que você leia esse capítulo, porque esse capítulo é muito bom mesmo, cara. Então, se você quiser ler esse capítulo, vai no volume 13.5 da Light Novel e leia o capítulo 3, porque é onde ele está situado, que no caso seria o último capítulo desse volume. Leia ele e aproveite, porque é simplesmente muito bom. E não precisa se preocupar com spoiler, não tem spoiler nesse capítulo, porque esse capítulo fala do passado dela, ou seja, não fala sobre o futuro da obra em si, fala sobre o passado da Testarossa, para que nós conhecemos um pouco mais da própria personagem, o que é bem da hora também. E bom, com isso eu falei tudo que eu tinha pra falar, então eu concluo. Então é aquilo, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui, porque assim você apoia demais o meu trabalho. Papo reto, seu like, sua inscrição me apoiam muito. Então deixa o seu like, se inscreve e agora eu vou me despedindo de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou meus amigos. E é, gente, deu pra ver aí que realmente foi muito incrível, né? Tipo, a Testarossa, como eu disse, tipo, quando ela aparece lá a primeira vez, na hora que o diabo traz as três, ela fica observando o Rimuru, né? Pra ver o quão forte o Rimuru é. Nossa, é muito legal, porque depois que ela conhece de fato o Rimuru, nossa, a lealdade dela não chega no nível do diabo, né? Não nesse patamar, mas é muito legal, cara, porque ela realmente começa a adorar bastante o Rimuru. Quase meio que se apaixona por ele. Então é muito foda isso. E a lealdade dela só vai crescendo daí em diante, né? Porque eu fui vendo, lendo os resumos das Light Novel, que da hora, cara. Cada vez que começou as guerras, né? Teve as lutas, tudo, ela participando. O Rimuru depois confiando nas três, tudo. Nossa, é muito top, cara. Muito da hora mesmo. Então foi muito foda ter visto essa história que de fato eu não tinha visto ainda. Porque o resumo que eu tinha visto era 13, 14, não teve esse 13.5. Então, de fato, eu não tinha visto essa história dela. E, de fato, um demônio realmente bem foda, né? Porque você pensa, tipo, normalmente os demônios não vão ter tanto esse tipo de sentimento. É só você levar em conta os outros demônios primordial. O Diablo, o Gai, eles não têm esse tipo de sentimento. O Diablo, a questão dele é tipo, alguma coisa que entretenha ele, né? Então, se uma coisa não entretém ele, pra ele, tipo, não é nada, né? Pra ele descarta isso. Enquanto o Gai procura a força acima de tudo. Então o Gai teria matado todo mundo, teria matado o exército, colhido a alma de todo mundo e se tornando ainda mais poderoso. Mas como ele já chegou num patamar onde ele tá agora, por causa disso, né? Dele ter feito isso, de destruído as cidades tudo, ele já não liga muito pra força em si. Afinal ele se tornou muito poderoso. Mas é legal você entender as histórias dos outros primordiais, né? Até porque acho que o primordial roxo e o amarelo, tipo,
Acho que não se compara muito a história comparada ao Primordial Branco. Então foi bem legal ver a história da Primordial Branca Testarossa. Que legal mesmo, cara. Então é um outro tipo de demônio que você acaba gostando bastante. Porque entre os primordiais, pra mim, o Diablo era o top e já era. Os outros primordiais eu não tava ligando tanto. Tipo, ela tinha suas partes nessa história, tudo, seu nível de força legal pra caramba, mas eu não achava tão interessante. Então agora eu vou ter pelo menos mais um interessante aí. Mas é isso aí, valeu um pouquinho até agora. Se gostou é só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários algum vídeo, uma música que queira que eu esteja reagindo pra estar trazendo pro canal, beleza? Eu vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.